juntos, espontaneamente. Nossa, que maravilha! Viemos por interesse, um interesse nosso, algo que nos movimenta, o que nos movimentou, que nos trouxe até aqui. Cada um de nós sabe o motivo, mas muitos já sentem dentro de si a vontade sincera de estar comungando com o pensamento da mensagem do Cristo. Então, é com muita alegria que nós nos reunimos nessa troca de boas vibrações, de interesses bons no bem. Agradecemos imensamente a Deus a oportunidade de estudo, a oportunidade de rever amigos, de fazer novos amigos. Agradecemos aos benfeitores que nos assistem a todos os instantes, especialmente quando nós nos propomos a falar do Evangelho, já que nós ainda não sabemos, ainda não temos condição de vivermos aquilo que nós lemos com tanto interesse. A graça que nós temos da casa nos acolher é uma dádiva muito grande quando a casa nos acolhe dando a oportunidade de nos reunirmos em nome do bem, para o bem. Então, nossa gratidão e a nossa saudação em nome do bem. E sim, o que nós vamos conversar é de muito interesse, que nós estejamos interessados, de certo, com a fala, né? A fala que nos vai ser trazida. E nós pensamos bastante, quando nos foi perguntado qual o assunto, nós pensamos justamente na questão que nós vivemos, saímos do foco, não é isso? Ah, tá bom. Agora ficou bom? Viu? Olha, lindinho, viu? Então nós ficamos pensando e não podíamos deixar de parar na situação comum a um planeta como o nosso, que é o planeta Terra. Esse planeta maravilhoso, essa casa maravilhosa. Dá para a gente sentir quanta coisa bonita que tem nesse planeta. E quando nós olhamos a nossa volta, vemos a beleza surgir de uma pedra, de dentro de uma pedra, numa umidade onde não tem nada. De repente, 2, 3 dias de chuva seca e fica tudo recoberto por alguma coisa que nós chamamos limo, mas que na verdade é a vida que se manifesta dali aonde até então nós não víamos nada. Olha as lições chegando para nós, que tudo é possível no sentido do belo, da criação boa, e aonde nós ainda não vemos o bonito ali está. Mesmo que seja para nós aprendermos a fazer daquela situação o melhor que possamos. Porque Deus está em toda parte, e Deus é infinitamente bom. E não sei nem dizer, eu sempre falo que essa palavra infinito, infinita, foge à minha capacidade de entendimento. Porque o que é infinito? Pergunta para uma criança o que é infinito. Infinito é quando ela pode brincar. E então aquilo é infinito. E de repente se torna uma coisa muito desagradável. Infinito acabou. Quando alguém diz assim, acabou a hora de brincar. O infinito acabou. Pensemos assim, não é? Infinito é quando nós apreciamos algo que nos fascina pelo olhar, pelos sentidos, mas de repente deixa de ser infinito, não é isso? Infinito também é a noite de dor, que não passa, que não acaba, a noite não clareia nunca. Infinito, mas quando vem a medicação que suaviza a dor, aquele infinito passou. Então, particularmente, a pessoa que vos fala tem uma certa dificuldade de entender o infinito no sentido mais amplo, o amor de Deus é infinito, a bondade de Deus que é infinita e que Deus está em toda parte, em todos os lugares, em todos os movimentos, em todos os encontros, Deus está presente. E ainda sem entrar no nosso assunto, nós lembramos de algo que nós colecionamos, as nossas lembranças
da nossa convivência com aqueles que estão na presente encarnação, na condição de nossos filhos. E uma certa feita, um dos anjos que minha mãe dizia que veio do céu para dar tranquilidade aos céus, né? A mamãe dizia assim: minha filha, não se assuste. Deus precisava de um pouco de tranquilidade e mandou uns anjos para cá, para a sua casa, imagina. Né? Então tudo bem, maravilhoso, né? E então devia ser mesmo um anjo maravilhoso, porque num certo dia a professora deu um presente para um deles, um cartão. E que o cartão, até hoje eu guardo, porque foi muito importante para mim e para o diálogo com ele. E o cartão era o seguinte: era uma lata de lixeira. E a lata de lixeira, saía um ratinho de dentro da lixeira. E dizia assim: Deus está em toda parte, também aqui está. Olha, aquilo me tocou profundamente. Quer dizer, com todas as artes que aquela criatura de Deus conseguia promover, naquelas artes Deus estava. Entenderam? Então, para mim, eu acho que ele nunca iria entender com tão pequeno que ele era, né? Mas que aquele cartão me fascinou, me fascinou. E com a dedicação, e naquela época ele estudava muito numa escola religiosa e nós éramos espíritas confessos, né? E uma dedicatória linda para ele, mas linda, extremamente encorajadora, fazendo com que ele, quando lesse, e no futuro, quando ele fosse ler, ele percebesse que de fato Deus está em toda parte, está em todos os lugares e nos diversos fazeres. Então Deus está em toda parte. Então, assim sendo, nós estávamos falando do nosso planeta e da situação que nós vivemos, que é uma situação que para as impressões que nos passam são situações, não é uma situação, diversas situações muito difíceis. E ainda não está tão sofrida, porque diz lá os escritos bíblicos que haverá choro e ranger de dentes, não é isso? Não que haja necessidade, mas pela dureza dos nossos corações, pelo nosso descuido para com a vida, não é? Nós podemos assim dizer, mas eu não sou assim. Que bom que nós não somos mais assim. Somos um pouco distraídos de quando em quando, não é? Mas não temos aquele sentimento, aquela motivação para sermos construtores efetivos do erro, de maneira que nós possamos trazer de imediato um choque intempestivo na vida de alguém. Mas nós ainda mantemos o erro. Nós ainda temos essa facilidade para nos conectarmos e sermos motivadores das ações equivocadas, erradas, etc, etc. E então esse momento é um momento difícil. Nós vamos vendo que em cada local do planeta é como se nós estivéssemos vendo a aplicabilidade daquela parábola que o Senhor nos conta da colheita do joio e do trigo. Nos lembra muito, porque diz que o joio deverá crescer com o trigo para não haver danos, não é, na plantação, mas que quando chegar o momento da separação, o trigo ficará num lote e o joio no outro, não é isso? E aquele que não é de boa qualidade, não será produtivo, não terá condição de produzir o alimento para sustentar positivamente uma aglomeração, deverá ser retirado e dado outro destino para esse material, para essa produção. Mas quando nós observamos a prática do que colhe, daquele que é o lavrador, pode ser que em algum momento até um joio passe para o lado do trigo e o trigo equivocadamente se misture ao joio até na hora da colheita. Certo? Por isso talvez o Senhor tenha em outro momento, como os ensinos, eles não se assentam de forma absoluta numa única narrativa e que nós precisamos fazer o apanhado geral para tecermos a manta até chegarmos numa malha onde ao apertamento dos fios nós precisamos fazer tudo ali.
abertura para trazermos para nós e observando o que nós fazemos, o que nós sentimos, darmos curso novo aos nossos pensamentos, às nossas ações. Então são momentos muito difíceis. Momentos difíceis que pede de nós, solicita de nós um cuidado maior. Já não é mais um cuidado pequeno, é um cuidado grande, com as mínimas coisas. Nós precisamos ter muita vigilância com o que nós pensamos, com o que nós falamos, com o que nós sentimos, com o que nós divulgamos. Pelo verbo, mas pela irradiação dos nossos sentimentos, pelo nosso diálogo mental. Porque através da doutrina dos espíritos, nós aprendemos com muita clareza que somos seres inteligentes. E os seres inteligentes se comunicam, não é isso? E qual é o método de comunicação intenso dos seres inteligentes? É através do pensamento. Então nós dialogamos constantemente. Se o nosso pensamento, se o nosso diálogo for bom, nós estaremos dialogando com seres compatíveis com aquele interesse. Se não for, também assim estaremos. Sim? Então vamos adiante para a nossa reflexão. Então esses pensamentos, essas situações de dificuldades, nós começamos a pensar que mais do que nunca nós precisamos alinhar os nossos interesses com as questões do Pai. O Pai, Deus de amor, que está em todos os lugares, em todas as situações, com todas as pessoas. E como que nós vamos fazer isso? Pensamos que a melhor maneira é buscarmos o nosso modelo, aquele que é o governador do planeta, aquele que é responsável pela nossa matrícula nessa escola maravilhosa que se chama Planeta Terra, essa escola abençoada, que nos possibilita o aprendizado incessante, de diversas formas. Nós aprendemos, somos convidados a estudar, somos convidados a sermos multiplicadores dos ensinos, nós somos convidados a auxiliar os nossos companheiros de jornada com aquilo que nós já aprendemos, e eles nos ajudam com aquilo que nós ainda temos tanta dificuldade. E através das encarnações nós vamos aprendendo. Uma hora nós fazemos curso de pai, olha, na mesma encarnação nós fazemos diversos cursos. Eu adoro esses cursos. Uma hora eu faço curso de pai, outra hora eu faço curso de mãe, curso de filho. Olha que maravilha! Na mesma hora que eu sou pai, de repente eu sou pai, mas o meu filho passa a ser responsável por mim e ele começa a cuidar de mim, como se eu fosse filho, o filho dele. Que lindo! Eu faço curso de esposa, de irmão, de vizinho, de síndico. Curso de síndico é complicado, não é? Curso de funcionário, curso de superior, curso de inferior. Quantos cursos nós fazemos numa única reencarnação? Dirigente de casa espírita, eu vou te falar uma coisa. Tem que estar bem antenado com as lições de Jesus, porque tem que ficar ali naquela luta consigo mesmo, para poder aprender a trabalhar, para desenvolver aquele grupo. E eu fico pensando, esse pessoal que dirige casa espírita deve ter um compromisso com Jesus, que eu vou te dizer, porque além da instituição, ainda tem que arrebanhar nós outros. Nós baixamos a guarda, o dirigente da casa espírita vai ter que dizer assim, olha, você baixou a guarda, por favor, fique mais atento. O outro vai dizer assim, eu não tenho coragem para isso, mas ele tem que ter, ou ela tem que ter, coordenador de tarefa, outra situação. Imagina os benfeitores no mundo espiritual. Sim. E então nós vamos recorrendo a Jesus, porque Ele vai nos falar de Deus o tempo inteiro. Ele vai nos convidar a conversar com Deus o tempo inteiro. Então muitas coisas nos chamam a atenção. Márcio, você cantar? Primeiro, não sei se vocês são assim, mas eu sou muito curiosa. O papai dizia assim para mim, cuidado, que a curiosidade fez o sapo rei, mas também deixou ele de ser rei e transformou ele em sapo. Então ele dizia o seguinte, cuidado com a sua curiosidade, ela tem que ser boa para te levar. E se ela não for boa, você retorna àquele patamar. Então, muito bem. Então, eu não sei se vocês são curiosos, mas eu fico pensando.
Se Jesus estava com o Pai, se Jesus estava em contato direto, o pensamento do Pai era o mesmo pensar dele, porque Jesus sempre estava orando, e essas orações ele fazia através das palavras que os outros no seu entorno escutavam. Chama atenção. Diz assim, sim, mas ele está com Jesus, ele está com Deus, ele está com o Pai. E ele vai toda hora e diz assim, Pai, meu Pai, me ajuda, abençoa esse filho. Se for da tua vontade, que se faça. Graças te dou, meu Pai. Então, no início da tarefa, no final da tarefa, na avaliação dos trabalhos, ele sempre recorria a esse mecanismo de dialogar com Deus. Seja suplicando, seja louvando, fosse agradecendo. A tal ponto que aquilo impressiona de tal maneira que causa nos discípulos mais próximos uma vontade, estimula um desejo maior de conversar com Deus na modalidade que ele conversava. É por isso que eles dizem, né? Mas mestre, ensina-nos a conversar com Deus como você faz. Porque nós não sabemos fazer dessa maneira. Nós não temos essa naturalidade de dialogar com o Pai. E olha, que eu acredito que até hoje nós temos essa dificuldade. E às vezes nós trocamos Jesus com o Pai, misturamos uma coisa, não é? Alguns. A doutrina espírita deixa bem claro que Jesus, e estudando os escritos bíblicos, aí o Senhor sempre se colocou como Filho de Deus. Sempre, 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 sempre. Então ele vai, não só através da oração, mas também vai dizer como agradar a Deus, como se deve agradar a Deus. E eu penso assim, hoje nós precisamos muito de Jesus, precisamos muito da prática da oração. E qual é a melhor maneira, como é que nós devemos fazer? São diversas coisas que nós podemos fazer, mas qual é a maneira que mais poderá agradar a Deus? O que agrada a Deus? Como é que eu vou me apresentar a Deus falando através das minhas palavras, mas acima de tudo das minhas ações, que eu de fato quero estar com esse Pai. Eu compreendo esse Pai. Eu quero ter uma afinidade, uma intimidade com esse Pai. Eu quero ouvir esse Pai. Eu quero que esse Pai me escute. Eu quero entender o que esse Pai fala para mim. Como que pode acontecer isso? Como é que eu faço isso? E aí é uma questão para a gente perguntar, para nós nos perguntarmos, como é que a gente pode fazer isso? Fazendo a vontade dele, obrando a caridade. Fazendo a vontade dele. Agora, é fácil fazer a vontade de Deus? Aí é que está. Porque o que nós queremos é que ele faça a nossa, assim na terra. Se nós pudéssemos, nós mudaríamos a oração Pai Nosso. No lugar de nós falarmos assim, faça a sua vontade, tanto na terra, quer dizer, quanto aqui, quanto em qualquer lugar. Se nós pudéssemos, nós diríamos assim, agora nós até falamos um pouquinho diferente, faça a minha vontade, aqui em todos os espaços, não é? Agora nós até mudamos um pouquinho, mas nós temos essa vontade. É tanto que quando temos uma questão, nós dizemos assim, olha, se puder, faz do jeito que eu quero. E se demora muito, nós ficamos inquietos, não é isso? E se demora muito, nós começamos a desacreditar, porque de fato nós ainda não acreditamos. Nós estamos no exercício dessa crença, nós estamos trabalhando esse acreditar, esse ato de acreditar. Acreditar em nós, acreditar na vida, acreditar que o bem de fato existe, de que o mal, gente, isso eu leio e eu fico assim, eu tenho que perceber que isso é verdade. O mal, ele por si não se sustenta. Ele não se sustenta, porque ele é sustentado através dos nossos desequilíbrios, que não são eternos. Não são eternos, são temporários. Agora o bem
eterno. Sabe qual é a diferença? É que o bem, ele vai tomando uma nova configuração, se tornando mais belo, mais expansivo e de alcance amplo. Então, muito boa, gostei muito dessa participação. Então, fazendo a vontade do Pai. Bom, então, nós vamos, antes de irmos para o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que vão ser os livros de referência, nós vamos ao Antigo Testamento. Claro que os senhores vão lembrar. E por que nós vamos ao Antigo Testamento? Porque esse patriarca é também mencionado por Jesus, inclusive nas suas parábolas. Pai Abraão. Lembram do pai Abraão? Então, nós queremos falar não de toda a história para Abraão, mas uma passagem, um trecho das narrativas da sua vida que nós achamos interessante trazer para nós. Então, Abraão vai ser esse grande patriarca de muita importância para aqueles povos. E o que tem Abraão de tão importante? Algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, Abraão, ele tinha uma conexão com Deus. E ele acreditava muito em Deus de uma maneira muito amadurecida para a época em que ele se fez presente aqui no planeta. O entendimento dele de Deus, o Criador, de Deus, aquele que era capaz de prover, aquele que tinha o poder de ação na vida das suas criaturas, era um conhecimento, uma certeza que diferenciava em muito de todos que estavam naquela época. Ele impressionava com a sua fala e com a sua maneira de agir, colocando sempre nas suas ações esse diálogo com todas as pessoas, se referindo a Deus. Nos momentos de grandes dificuldades, ele estimulava ao grupo, aqueles da aldeia e até os que estivessem próximos, que nada iria acontecer que não fosse permitido por Deus, mas que cabia a todos fazer a sua parte. Essa é uma maturidade, quando nós lemos, que nós vamos pensando, eu não havia percebido isso. Então, ele, além de ter essa crença firme, a maneira dele agir e a maneira como ele falava, e é por isso que ele vai ter autoridade, é porque ele dizia assim: precisa que seja feita desse jeito, precisa que se trabalhe, precisa que seja honesto, precisa que sejamos amigos. E ele trabalhava muito a questão da harmonização, da solidariedade. Então ele entendia que sem a harmonia, sem um entendimento mútuo, não podia haver uma relação benéfica da pessoa para com Deus, porque Deus já estava com a pessoa, mas que havia necessidade da pessoa estar com Deus, para sentir os efeitos. Mas para sentir os efeitos, essa pessoa tinha que ser um colaborador. Interessante, não é? Abraão. Então, narra-nos os escritos bíblicos que ele não tinha filho. Ele tinha muita vontade de ser filho, de ter filhos. Abraão, ele tinha tudo que ele se propunha a fazer, ele era muito bem sucedido. Ele era uma pessoa positiva, ele era uma pessoa impulsiva para o trabalho, mas ele era uma pessoa dinâmica, ele era uma pessoa, quer dizer, um homem do futuro, não é? Nós queremos ser isso, né? Nós queremos viver nessa motivação, nesse entusiasmo, nessa alegria. E ele tinha uma liderança positiva, de não amedrontar, de conciliar. Eu não tinha filhos, mas havia um sobrinho que ficou sobre a instância dele de orientação, e esse menino desenvolveu-se. E então ele ensinou tudo que ele podia a esse menino, inclusive
compartilhando com ele dessa maneira dele ser entusiasta, falando de Deus, do poder de Deus, mas esse poder que parte também de nós, para essa ligação para com Deus, e etc, etc, etc. Dentro dessa grande prosperidade, ele tinha apenas um pedido a Deus, porque ele entendia que faltava algo a ele, que era ter um filho. Ele queria muito, mas ele entendia que Deus ia dar a ele filho. Eu disse: acredito nisso. Eu acredito que o melhor tem para mim. E eu acredito muito que esse filho Deus vai me dar. Porque não existe Deus no impossível. Para Deus tudo é possível. Ele nunca se preocupou com grandes coisas sobre esperar a vida inteira. Nós não sabemos esperar nem um dia, não é isso? 3 meses, 2 meses é eternidade. Tudo bem, vamos para diante. E esse jovem, quando chega a uma determinada fase, o tio Abraão começa a dar para ele responsabilidades. E diz para ele: você tem que gerenciar rebanhos, terras, colheitas, porque você tem que prosperar para levar outras pessoas à prosperidade. Quando eu prospero, eu levo outra à prosperidade. A gente prosperar no sentido da simpatia, da amizade, da cordialidade, do afeto. Porque quando nós falamos a palavra prosperar, as pessoas se prendem a uma questão apenas da moeda. A moeda também está ali dentro da prosperidade. Mas de todas as prosperidades, a prosperidade da simpatia, a prosperidade da concórdia, do conhecimento bem utilizado, da saúde, do tempo, quando eu utilizo bem meu tempo, isso tudo faz com que eu prospere. Porque eu me sinto útil, porque eu produzo, porque eu vejo frutos de imediato e que eu posso colaborar com o outro, eu posso distribuir com o outro. Então ele começa a perceber que o seu sobrinho começa a desenvolver um sentimento que não é muito bom, que é o da animosidade. Ele partilha a animosidade, ele distribui a animosidade, ele distribui, dissemina intriga, ele faz com que as comunidades se atritem, os membros se atritem uns com os outros, e não tinha naquela época rede social, era só no tete a tete. Então ele, como um grande líder, ele observou a modificação do comportamento de diversos grupos e percebeu logo onde está o foco. E o que ele faz? Ele chama esse sobrinho e fala para ele do amor que ele tem por ele, e fala para ele que ele está adoecido, e que diz para ele: vamos fazer o seguinte, eu te dou tudo o que você precisa para que você possa continuar a sua vida com as suas experiências, e eu vou continuar agora sem você temporariamente, porque você precisa de um pouco de tempo sozinho, quer dizer, aprender com as suas experiências, né? Você precisa tirar suas próprias conclusões. Então escolha o que você quer, escolha quanto você quer, escolha as terras que você deseja. Gente, porque ele entendia que ele tinha que ser o fazedor da harmonia, o fazedor da paz. Por isso a conexão dele com o alto, o tempo inteiro, ininterruptamente. Sim? Aí então ele escolhe. Então ele escolhe aonde tem água, aonde tem nascente, a melhor terra, porque ele conhecia tudo, tanto quanto Abraão. E Abraão o abençoa em nome de Deus, o Todo-Poderoso. Que em nome de Deus, o Todo-Poderoso, ele iria ser muito venturoso. Certo? E então a história de Abraão, para nós, vai encerrar aqui, tá certo? Porque nós vamos trazer para cá, para a nossa discussão da noite. Vocês vão dizer assim: e o filho dele? Fica para outro encontro, tá bom? Outro encontro a gente fala sobre o filho dele, né? Porque aí a gente vai entender por que ele foi capaz de tudo aquilo, em que grau estava a conexão dele com o Pai, com Deus, com aquele Deus Criador. Então nós vamos para o livro dos Espíritos, Kardec, no capítulo das Leis Morais, quando ele vai trabalhar a lei de adoração, adorar a Deus.
Ele vai fazer algumas perguntas aos espíritos quanto a essa prática da adoração. Como é que se faz? O que se deve fazer? Ele vai, inclusive, trazer uma abordagem sobre as modalidades de adoração que os povos já praticam desde longas datas. E esse caminhar com esse entendimento de adoração. Então, ele vai perguntar para os espíritos o que é interessante, o que mais agrada a Deus, se Deus se agrada ou se agradou da época que ele recebia como oferenda os animais, se ele recebia com bom grado as oferendas na configuração dos seres humanos. Os espíritos disseram que isso não agrada a Deus. Não são essas coisas, muito pelo contrário. Como é que Deus, o Criador de todas as coisas, infinitamente bom, vai querer a morte das suas criaturas para agradá-lo? Isso é não ter um entendimento de Deus. E nós ainda não temos esse entendimento. É tanto que quando Kardec vai questionar aos espíritos sobre Deus, os espíritos superiores vão dizer que o nosso entendimento vai se ampliando a partir do nosso desenvolvimento intelectual e moral. Nos falta condições intelectuais e morais para termos um entendimento maior sobre Deus. Sim? Mas Kardec investe sobre as questões das adorações na modalidade das frutas, dos frutos. E eles dizem que ainda isso não é bem. Essas práticas estavam por conta dessa dificuldade nossa, de entendimento da vontade de Deus. Sim? Então vai, até que chega um ponto que ele pergunta então qual é a melhor maneira de agradar a Deus. Como é que nós podemos agradar a Deus? E então vem praticamente na fala que ela nos traz dessa prática do bem. E que nós também ainda não entendemos muito bem o que seja a prática do bem. Mais importante é que a gente faça o bem, do jeito que a gente entende. É melhor do que deixar de fazer o bem. Certo? Eu acho que fazer o bem é distribuir o meu casaco para quem está com frio. Ótimo, porque alguém que está com muito frio, que recebe o casaco, vai agradecer muito por ter tido pelo menos uma noite agasalhado. Só sabe quem porventura já passou por uma situação dessa. E se nós conversarmos com alguns companheiros que se abrigam sob as estrelas, eles devem ter muita gratidão a quem trouxe alguma coisa para aquecê-los, não é? Então, na questão da lei de adoração, Kardec vai perguntar qual seria o meio de tornar as oferendas mais agradáveis a Deus. E então ele vai dizer, os espíritos vão dizer, Deus abençoa sempre aqueles que fazem bem. Então ele diz que aliviar os pobres, os aflitos, é uma maneira de honrá-lo. Que pobres, que aflitos? Todos os pobres, todos os aflitos. Nós aqui estamos trazendo as nossas pobrezas. Pode ser pobreza de saúde, pode ser pobreza de tranquilidade, pode ser pobreza de serenidade, que também é tranquilidade. Nós podemos ser muito pobres no sentido de não termos paz. Pobres de fé, pobres de esperança. Pobres de esperança. Então, como que nós somos pobres? Mas nós também já temos riquezas que nós podemos ofertar. Seja a moeda que nos sobra, seja o entendimento que eu tenho, seja aquilo que eu já acredito que seja melhor, eu já posso ofertar para alguém. E entre as dádivas que agrada a Deus, essas que alivia a inquietação do outro, muitas vezes se apresenta na modalidade de um silêncio, silenciar para mais tarde agir. É uma dádiva que nós não sabemos mensurar. Nós não temos condição de mensurar ainda os efeitos. A prece que se faz por alguém, nós não temos noção. Uma reunião como a que nós estamos participando,
nós não sabemos o bem que nós fazemos. E nós achamos que estamos fazendo bem para nós. E estamos também, e muito. Mas o bem que nós estamos fazendo maior é porque nós estamos favorecendo o mundo espiritual, atender a muitos companheiros encarnados e desencarnados, porque nós aqui estamos de boa vontade. Estar fazendo parte de uma reunião onde o nosso interesse, o nosso foco, mesmo que seja por alguns instantes, seja para entender a vontade de Deus, que me motive a pensar de forma mais organizada, que me esclareça para que eu possa entender o próximo, a sociedade em que eu vivo, que me ajude a encontrar uma maneira de ajudar. Esse é um bem que eu não tenho como mensurar. Quantas inteligências ligadas a esse fazer, quantos familiares de nós que aqui estamos, aqui se fazem presentes. Quantos vinculados a nós pela teia da intriga que nós geramos, vão ser desatados essas vinculações fluídicas pesadas por esse pequeno encontro. Quantos? Quantos do nosso prédio, da nossa rua vão ser atendidos porque nós aqui estamos? Nós não sabemos. Quantos desencarnados que nós já ofendemos até em outras existências, que nos vigiam à distância e não acreditam em nós, não tem condição de acreditar. Como é que vai acreditar? Eu sempre vejo assim, um tema que eu vou estudar, gente, é um desafio. Porque quando eu vejo as coisas acontecendo, eu falei, mas qual é o tema mesmo que eu vou estudar? Eu digo, sei, claro, quem é que vai acreditar que eu posso estar interessada num tema desse? Não vai acreditar. Porque me conhece desde longas datas. De muitas encarnações. Então não vai acreditar, vai assim, essa daí não. Vai contar outra história, essa não. Então vocês vejam, estar aqui possibilita que esses companheiros possam chegar até aqui, mesmo que seja para desafiar a nossa miséria, a nossa pouca capacidade de entender as lições de Jesus. E já é um grande passo. Então, quase acabando, né? 5 minutos. Então ele vai dizer que é fazer o bem. E fazer o bem, meus amigos, em todos os instantes, aonde quer que nós estejamos. Fazendo o que nós fazemos todo dia, no levantar, no preparar algo para alguém, em dar bom dia, em dar boa tarde, em sorrir mais, em olhar com ternura, uma pequena gentileza, em acolher uma criança, porque até então essa criança passou por mim de forma desapercebida. E essa criança precisa ser tocada para que no futuro, tocada, nossas mãos tocar suavemente, para que no futuro essa criança leve o reconhecimento da gentileza, da suavidade, do carinho e do afeto. Que essa criança receba um não com sabedoria. Agora tem que esperar um pouco, para que ela possa não sofrer as frustrações e não cair numa depressão profunda mais tarde. Quanta coisa nós precisamos fazer. Orar por nós, orar pelas instituições onde nós estamos vinculados, pelos nossos governantes, pelo nosso país, pelo nosso planeta, pelos líderes de toda sorte, pelos homens de ciência. Nós precisamos orar muito. Orar nos melhora. Os Espíritos dizem, basta ler esse capítulo. Primeira melhoria para nós e depois para o contexto, para as pessoas envolvidas. Acalma, tranquiliza, desperta, mobiliza forças positivas. Olha que coisa maravilhosa, quanta coisa boa, né? E então Kardec, como ele pega as leis morais e dentro desse capítulo ele transforma todo esse capítulo no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer a lei de adoração em diversos capítulos, ele distribui. É interessante nós observarmos isso. Nós podíamos pegar qualquer uma, nós pegamos
Bem-aventurados que são misericordiosos, porque nós precisamos trabalhar a misericórdia em nós. Trabalhar a misericórdia, nós precisamos reconhecer que nós também temos muitas falhas. Então eu olho para o outro olhando para mim. O companheiro cometeu essa falha ou comete essa falha, e eu reconheço essa falha porque não é desconhecida do meu sentimento, do meu reconhecimento. Ou ela passa na minha vida ao largo, ou eu tenho ainda algum resquício, ou eu tenho alguma vontade de consertar essa situação que já fui participante em outras existências. Então Maria, ela vai nos ensinar muito essa questão da misericórdia. Se o Senhor vai nos ensinar, vai nos falar, e Ele vai falar muito bem de como nós devemos agradar a Deus, quando Ele diz assim: se você tem alguma situação na relação com o outro, se você tem algum desentendimento, se você tem algum sentimento que dificulta o teu falar, o teu interagir com o outro, seja pelo verbo, seja pelo pensamento, para aí. Para aí. Quer dizer, reflete isso daí. Dialoga com essa situação. Se movimenta no interesse de fazer diferente, fazer a tua parte, no que te cabe fazer. Porque muitas vezes nós não conseguimos fazer muita coisa, mas o pouco que nós fizermos já é o bastante para aquele momento. E a partir daí, a sua oferenda já está no critério de aceitação do Pai. Somos nós que nos colocamos nesse movimento. Sim? Então ele vai falar sobre isso, né? E então ele vai dizer que nós precisamos aprender. O capítulo inteiro ele vai dizer: trabalhar o perdão em nós, nos perdoar. Eu preciso aprender a me perdoar, tirar a culpa de mim. Desculpa é sem culpa, é tirar de mim a culpa. Como é que eu tiro de mim a culpa? Eu não sou responsável por isso, não. O que eu posso fazer para aliviar essa questão que me incomoda? Comigo mesmo, em relação à vida, em relação ao outro, em relação à sociedade, todo mundo. Eu aprendi muito desde pequena, porque certa feita, como toda criança, não é? E eu não fui diferente, muito pelo contrário, eu fui muito ousada para a minha idade, para a cidade onde eu nasci, então dei muito trabalho à minha mãe. Então todo mundo já fazia parte da minha vida desde muito pequena. Então quando eu queria impor, não é? Imagina. Então, certa feita eu falei assim: mas todo mundo fala. Então eu conto isso sempre. A mamãe diz assim: diga seu nome todo. Eu, inocentemente, falei com toda arrogância, né? Luzia de Fátima dos Santos Cisnes, repita. E eu assim eu fiz. A mamãe: não ouvi todo mundo no seu nome. O seu registro de nascimento não tem todo mundo. Então todo mundo faz. Todo mundo, nós não somos todo mundo, nós somos filhos de Deus. Nós somos individualidades e temos notícia da imortalidade da alma. Somos filhos amados do Pai. Estamos fazendo treinamento para sermos herdeiros do Pai. Já pensou? Sabe o que é herdeiro? É ser capacitado para dirigir planeta. Certo? E é isso aí. Nós estamos nos preparando para sermos os homens do futuro, para viver essa misericórdia. Então, perdão. E aí, como é que eu vejo isso? Eu começo a olhar o defeito do outro, começando pelo meu defeito. A fulana é muito arrogante. Mas eu também sou, até pela minha voz, a minha entonação de voz é de arrogância, é de prepotência. Aí eu vou dizer: mas é porque eu sou nordestina. Sim, então aprenda a falar com mais calma, com mais moderação, não é isso? E por aí vai. Então, não julgar. É claro que eu preciso ver o que está errado. Nós precisamos ter criticidade. Mas condenar, desejar o pior, como é que eu entro no que ela colocou do amor ao próximo? Se eu desejo o pior, quero o aniquilamento do outro. Isso não é querer o bem. Não, eu não quero todo mundo não, só quero quem me prejudica. Ora sim, como assim? Que me prejudica? O que me prejudica é aquele que está contra a lei de Deus. Mas eu não posso ir contra a lei de Deus, ou não devo ir desejando o mal dele. Mas eu já sei que ele vai se haver com a lei de Deus. E que eu devo pedir para mim a piedade, esclarecimento, entendimento, e que ele, essa criatura, também de Deus, tenha lucidez, etc, etc, e fazer a minha parte.
eu tenho que fazer a minha parte. Fazer o bem, promulgar o bem, dar uma notícia boa, o que for, dentro do meu campo profissional, dentro da minha condição, dentro das ferramentas que a vida me oferece, porque o homem de inteligência, ele está para contribuir com o progresso do homem. É para isso que a nossa inteligência está cada vez mais em desenvolvimento, para que nós possamos contribuirmos com o progresso da humanidade, certo? E então, vamos lá, Kardec então vai trazer essa questão e ele vai dizer que a reconciliação é a harmonização. Eu preciso aprender a me reconciliar, me harmonizar com a situação que me amargura, que me entristece, que me gera medo, que é verdade, aquilo é real, aquilo está me incomodando e me faz sofrer, sim. Então eu preciso ter esse entendimento, eu preciso buscar essa reconciliação. A prece, a leitura, a ocupação no bem, são ferramentas. A terapêutica, a fluidoterapia, que é o passe, a água fluidificada, a ocupação mental, a ocupação das mãos, fazer o que pudermos na ação do bem. Então, e assim nós vamos encerrando, e nós falamos que Maria, e essa mãe querida, vai muito nos ensinar sobre misericórdia, tanto que ela vai dizer para nós da sua capacidade de nos amar, que é ininterrupta, quando ela atende a solicitação da mãe de Judas, que lhe visita, lhe suplicando pelo seu filho. Não que Maria tivesse indiferente, provavelmente, a dor daquele companheiro, a situação, mas vai ser ela que vai conseguir convencer a Judas. E Jesus esteve com ele diversas vezes, mas Judas não tirou a culpa de si, não conseguiu tirar a culpa de si, não aceitou a ajuda do Senhor. Mas Maria o convence com o derramar do seu sentimento materno, que não julga, que possibilita, com o seu entendimento, desde que a pessoa queira, o se levantar. Então Maria vai trazer para nós entre tantos ensinos, esse novo olhar para com a vida, para com as situações. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, que nós possamos vencer as dificuldades sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido amigo, e Maria, nossa mãe, de sempre. Muita paz.